Bem, hoje nós vamos parar com o conteúdo para falar um pouquinho de coronavírus e a geografia, que é um assunto muito importante para a gente poder entender um pouquinho sobre essa questão do cenário mundial, como é que fica essa questão do espaço geográfico, a relação entre as pessoas. E aí, gente, nós voltamos na próxima semana com o conteúdo que a gente estava trabalhando. Queria deixar um lembrete também para vocês se organizarem, fazer uma agenda, um roteiro de estudos, e sigam e sejam fiéis a isso. Agora é hora de ter determinação para que você possa ter o sucesso desejado aí em relação aos estudos, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho sobre a questão do coronavírus e a geografia. Bora lá? Então, a gente vai começar trabalhando com uma reportagem do Estadão, tá? Que fala a respeito da pandemia. A OMS declara a pandemia do novo coronavírus. Mais de 118 mil casos foram registrados. Essa é uma manchete do Estadão que foi publicada no dia 11 de março. Pessoas, havia-se muito medo, né, dessa declaração de pandemia, principalmente por parte da OMS, porque a gente sabe das repercussões econômicas que essa pandemia vai trazer. Então, vamos ficar atentos agora à questão de quem seria a dona OMS. OMS significa Organização Mundial de Saúde, ela é vinculada à ONU, tá? Foi criada em 1948 e o seu principal objetivo é garantir a todas as pessoas do planeta o mais alto nível de saúde. A OMS ela tem diversas funções no cenário mundial, desde categorizar as doenças, né, as novas doenças que aparecem, cuidar dessas questões de epidemia, atuar ao lado dos governos em relação às questões de saúde. Mas é importante vocês ficarem atentos a ela, porque nós vamos ouvir falar muito, porque como esses organismos supranacionais, eles agem no cenário, né, global, para poder estar conciliando as questões que hoje os estados não conseguem por conta do neoliberalismo, onde é se pregado cada vez mais essa questão do estado mínimo, são elas que vão dar as diretrizes a respeito de muitos aspectos, e no caso da OMS, é ela que vai traçar, então, essas diretrizes aí em relação à saúde no período da globalização. Então, o que é uma pandemia? Para a OMS, uma pandemia é quando ocorre a disseminação mundial de uma nova doença. E para que isso realmente seja categorizado como pandemia, é necessário que esse surto esteja presente ao menos em 2 continentes. E a gente consegue perceber que, na verdade, a gente tem o Covid-19 espalhado pelo mundo inteiro, né? Então, em todos os continentes habitados, a gente consegue observar a ocorrência do Covid-19. Esse mapinha aqui, gente, é o mapa do dia 24 de março, que é o dia que eu estou gravando o vídeo, tá bom? Então, possivelmente, o estado vai estar muito mais crítico no dia que vocês receberem ele aí no site. Galera, para a gente poder entender as implicações da pandemia no espaço geográfico, é importante a gente retomar esse conceito aqui, que foi muito bem trabalhado pelo professor Milton Santos, que é o meio técnico científico informacional, que é o que a gente está vivendo agora em decorrência da globalização. Basicamente, é o quê? É a transformação da natureza e a construção do espaço geográfico. Então, antes o homem vivia em um meio natural, onde ele não era capaz de fazer transformações grandes na natureza. Então, havia ali uma relação harmoniosa. Com o advento das técnicas e das tecnologias, e aí a gente pode citar principalmente a Revolução Industrial, nós temos então um momento em que o homem começa a fazer transformações profundas na natureza. E aí a gente tinha um meio técnico, então. Isso interferiu até mesmo na divisão do trabalho. E aí nós temos a etapa que a gente está vivendo hoje, que é o meio técnico, científico, informacional. Então, a importância das informações, as novas descobertas, né, a nanotecnologia, a biotecnologia, a globalização, a instantaneidade do tempo, que seria o período que a gente está vivendo agora, então, que seria o meio técnico, científico e informacional, né? E aí, em decorrência, como eu já tinha dito para vocês, da globalização. Então, só para revisar o conceito de globalização, que a gente está utilizando essa aula para fazer um grande apanhado, né, dos termos geográficos, é um termo elaborado na década de 1980 para descrever o processo de intensificação da integração econômica, política e internacional, marcado pelo avanço dos sistemas de transporte e de comunicação,
por se caracterizar por um fenômeno de caráter mundial. Muitos autores preferem utilizar o termo mundialização. Mas é isso que a gente está vivendo, né? O estreitamento das fronteiras. Então, hoje você pode conhecer o mundo inteiro, né? Com a questão das pontes aéreas, a instantaneidade do tempo, a internet, as bolsas de valores. Então, tudo isso caracteriza esse período que a gente está vivendo, né? Que é a globalização, e daí que se faz sentido pensar em uma pandemia, onde as pessoas podem ir transitar por todos os lados, e aí a gente vai ter então a disseminação desse vírus. Outros dois conceitos que são trabalhados pelo Milton Santos é o conceito de espaço luminoso e o conceito de espaço opaco. Então, eu tenho o espaço luminoso como aquela área que tem a capacidade de ter um acúmulo maior de densidade técnica informacional. Então, é uma área que tem um conteúdo de capital, tecnologia e organização maior. Em oposição ao espaço luminoso, nós temos os espaços opacos, que não têm essas características. Então, aqui, até observando essa imagem, eu tenho aqui ó, o litoral nordestino e toda a região centro-sul como espaço luminoso, contrapondo essa região da Amazônia e Nordeste brasileiro, né, como espaço opaco. E os espaços luminosos são áreas de grande fluidez, industrialização, dinamicidade e desenvolvimento tecnológico, locais onde a política e a técnica atendem às necessidades das empresas. Gente, é nessa área aqui que nós vamos ter os primeiros casos, né, os primeiros surtos de Covid. São áreas que, por mais que tenham grandes densidades demográficas, são áreas que têm uma estrutura melhor para poder estar combatendo essa pandemia. E são as áreas também onde houve mais fluidez, mais trânsito de pessoas. Então, a gente fica bem atento aqui. É lógico que vai haver surtos também nessa região de espaço opaco, mas a estrutura em si, para melhor trabalhar e combater isso, a gente vai ter dentro dos espaços luminosos. Então, é importante a gente ficar atento a essas questões. Lembrando também das áreas de grande densidade demográfica, que terão grandes surtos, viu? Infelizmente. Então, galera, para a gente poder entender um pouco sobre onde se originou esse surto, faz-se necessário a gente falar um pouquinho sobre o Wuhan. O Wuhan, ela está localizada aqui, ó, na província de Hubei, tá? Aqui está o Wuhan. Ela é uma área muito importante para a China Central. Ela é conhecida como a Chicago Asiática por conta do seu desenvolvimento financeiro e tecnológico. A gente sabe que, através da mídia, que possivelmente o animal vetor seria um morcego, e por conta dos mercados abertos, onde se vendem animais, e aí da manipulação desses animais vivos, em contato possivelmente com as secreções, é que teria surgido aqui, então, o Covid-19. Mas vamos falar sobre as características geográficas do lugar, vamos nos atentar à geografia. E a gente vai fazer isso através dessa imagem. Então, a população de Wuhan fica em torno de 11 milhões de habitantes. Então, é uma cidade muito populosa, densamente ocupada, e a gente pode observar através das imagens. Aqui no fundo nós temos o Rio Azul, que é um rio muito importante para Wuhan. Wuhan fica localizada nas proximidades da usina de Três Gargantas. Se vocês observarem também, a gente está vendo uma área muito planinha. Então, o que a gente pode deduzir do relevo? Que Wuhan foi se desenvolvendo em cima ali de planícies, né? E é uma área que sofreu muito com processos de inundação. Agora, galera, a respeito da questão da tecnologia, ela é altíssima, tá? E nós temos uma área muito industrializada, com indústria automobilística, têxtil, ela fabrica ferro, aço, se destaca nos transportes. Então, ela tem um potencial tecnológico, industrial muito grande, como eu já tinha dito para vocês. Uma coisa que eu achei interessante é que ela é conhecida pela Unesco, reconhecida pela Unesco como uma cidade criativa por conta do designer, né? Então, ela se destaca aí nessa área também. O PIB de Wuhan corresponde a 224 bilhões de dólares. Esse dado é de 2018. É importante a gente lembrar também que a China é um grande parceiro do Brasil.
E tanto que agora, nesse momento de crise, já foi até anunciado pelo governo brasileiro que boa parte dos equipamentos são fabricados em Wuhan e que por conta da epidemia, né, há uma lentidão na chegada desses materiais. Esperam que, estabelecendo a economia de Wuhan e ela voltando a produzir e até mesmo abrindo os aeroportos, esses produtos possam chegar aqui no Brasil para a gente poder combater a pandemia. Dentro daquela questão que nós falamos dos espaços luminosos, nós podemos categorizar o RAM como sendo um espaço luminoso, um espaço fluido, que se destaca no transporte, então tem uma fluidez ali de pessoas, do fluxo de pessoas e tal. Então esse lugar muito cheio, com um clima bastante úmido, proporcionou também a proliferação dessa pandemia. É importante a gente ressaltar isso. Mas quais são os fatores que fazem com que surjam essas pandemias? Então aqui nós temos alguns aspectos a serem levantados, que é os choques ambientais produzidos pelo homem, então desmatamento, poluição das águas, que não é o caso dessa pandemia, o turismo entre os continentes, então tem pessoas indo através das pontes aéreas de um lugar para o outro constantemente, e está aqui o grande problema para a disseminação dessa doença no mundo, né? As pessoas que foram para diferentes lugares do planeta acabaram contraindo o Covid-19 e trazendo para as suas regiões de origem. Então, tem um crescimento descontrolado da população urbana, que também é importante a gente estar falando aqui, porque essas áreas de grande densidade demográfica, com muitas pessoas, e aí se fala muito a respeito também da questão das favelas, que é o próximo item, né, as megas favelas, com grandes concentrações de pessoas que estão ali em áreas muito pequenas, né, em habitações muito pequenas, onde você tem 6, 7 pessoas habitando numa área muito restrita. Então, isso acaba favorecendo a proliferação. Nós temos também a revolução na criação dos animais, que é uma questão desse mercado aberto, como a gente tinha falado anteriormente, a industrialização e a internacionalização dos alimentos como os fatores aí. É importante a gente lembrar que, de tempos em tempos, um novo tipo de gripe surge. Tá? E aí ocorrem essas epidemias generalizadas. Então, a gente já teve H1N1 e agora nós estamos passando pela pandemia Covid-19. E aqui nós temos algumas das consequências, né, em decorrência da pandemia. Então, recessão econômica, já se fala bastante a respeito da recessão, porque as indústrias param, as pessoas param de consumir, os autônomos também aqui no Brasil, né, que é uma preocupação muito grande, porque como é que essas pessoas vão sobreviver sem renda, e se espera aí uma ajuda e um apoio do governo para essas pessoas, e existe um discurso muito grande, né, que a gente vê aí dos governantes de vários lugares do mundo preocupados com a economia. Só que quando se fala em recessão econômica, a gente tem que lembrar do colapso do sistema de saúde, que pode ocorrer, e já ocorreu, por exemplo, em muitos lugares da Europa, porque o sistema de saúde ele não consegue atender a demanda. Então, existe um número muito grande de pessoas que contraem o Covid-19 e que vão desenvolver uma pneumonia, e o sistema de saúde não consegue atender a todos. Então, aí entra a questão da quarentena, que as pessoas ficarem isoladas para que haja menos casos severos, para que o sistema de saúde consiga atender todas as pessoas. E aí entra, então, essa questão contraditória entre proteger o sistema de saúde, garantir a questão da vida do indivíduo e a questão econômica aí que muitos líderes pregam. Então, a queda na Bolsa de Valores também é uma consequência, porque se as pessoas deixam de consumir, se as indústrias deixam de produzir, vai haver essa queda. Há uma restrição à circulação de pessoas, que seja por questão de comércio ou a trabalho, né? Pessoas que têm negócios em outros lugares do mundo. Então, isso aí acaba reduzindo. E nós temos também uma questão muito preocupante, que é a desaceleração da economia chinesa em relação às exportações. A gente tem que lembrar que o mundo tem uma dependência muito grande em relação à China. Então, a gente vê declarações de pessoas da Europa dizendo que não se encontram determinados itens. Eu citei para vocês anteriormente o caso do governo brasileiro, que depende dos equipamentos médicos da China. Então, a gente tem que entender que essa dependência
em relação às produções chinesas também é um agravante em relação ao que a gente está vivendo. Galera, para finalizar, nós temos uma atividade que vai falar um pouquinho a respeito das pandemias, como é que surgem as novas doenças, que foi o que a gente disse, né? A respeito dos choques ambientais, da internacionalização dos alimentos e tal. Vamos falar a respeito de alguns casos de pandemia que já ocorreram no mundo, como surgiu o Covid-19, e aqui a gente vai começar a analisar os dados, levando em consideração os conceitos geográficos. A última atividade faz uma correlação entre a densidade demográfica e o surgimento dos casos, dos primeiros casos do Covid-19. Tá? Aqui nessa atividade, inclusive, a gente retoma alguns conceitos que é o de regionalização, no caso aqui, geoeconômica. Então, nós temos a região Centro-Sul, a Amazônia e o Nordeste. Vocês vão somar aqui os estados dessas regiões e colocar os estados para depois vir fazer essas atividades, analisando, então, essa questão da densidade demográfica e do surgimento dos casos. Lembrando aí, mais uma vez, os conceitos de espaços luminosos e espaços opacos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e bom estudo.